Vamos conversar com a imunologista Nise Yamaguchi. Boa tarde, doutora. A decisão da OMS se baseia em um estudo que aponta pacientes tratados com medicamento ficaram extremamente doentes, aumentando também a possibilidade de morte. Como a senhora avalia essa decisão e os resultados desse estudo? Veja, eu acho que esse estudo é bastante robusto, ele tem 96 mil pacientes que foram analisados em hospitais internados, sendo que 14.888 pacientes tomaram as medicações e 81.144 não tomaram as medicações. Como é um estudo retrospectivo e análise de base de dados, ele não diz por que esses 81 mil pacientes não tomaram a medicação. E aí compara os que tomaram com os que não tomaram. Na realidade, quando você interna, vamos imaginar que nós estejamos numa situação em que você interna no hospital, você não precisa muito e aí você não toma um remédio. Aí o outro interna passando muito mal e todo mundo tenta dar as melhores medicações e essa pessoa morre e não dá para dizer que ela morreu por causa dos remédios, mas é um grupo que certamente vai ter um risco muito maior de morrer. Então, esses estudos retrospectivos, eles só foram aumentando de tamanho, mas o desenho é o mesmo. Teve o estudo dos veteranos, que fez a mesma coisa, pegou 200 e poucos pacientes e viu que os pacientes que estavam internados e que tomavam a cloroquina morriam mais, mas eles morriam mais, só que eles estavam pior do que os outros. E depois teve o estudo no New England, que já foi com 1.000 pacientes, que aí ele também fez a mesma coisa, analisou pacientes em hospital, em que os que tomavam o remédio eram os que estavam pior. E esses ficaram com o mesmo nível dos que não estavam. Esse estudo do New England, ele mostrou que não teve adição de efeitos colaterais causados pela medicação. Já esse outro estudo, que foi de 96 mil pacientes, que são de dados retrospectivos, ele é robusto do ponto de vista estatístico, mas ele continua não respondendo a pergunta se você pegar 2 pacientes que passam mal, um toma o remédio e o outro não toma, ele morreu da hidroxicloroquina e não pelo fato de que ele já estava grave, entende? Então, são coisas que vão se somando. Quando o paciente já tem uma doença grave, ele pode ter problemas cardíacos pelo próprio COVID. É uma das questões que acontece. Então, se o paciente já está grave e toma uma medicação que pode alargar espaço QT e ainda doses altíssimas, porque no caso do estudo da Amazônia foi usado 4,5 vezes a dose de cloroquina de um paciente que já estava grave e morreu uma quantidade muito grande de pacientes nesse braço que tomou. Esse braço da cloroquina foi o que fez o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos cancelar os estudos nos Estados Unidos, cancelar o uso nos Estados Unidos fora de protocolo. Exatamente, o nosso estudo da Amazônia está servindo de para o mundo. Então, é uma coisa assim, eu acho que a OMS, ela estava fazendo um estudo onde o braço de cloroquina era hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem azitromicina, quer dizer, era um braço bem esquisito, versus outros em doenças avançadas. Então, assim, o fato de suspender esse braço, é mais grave a situação, eu acho que é um espaço necessário e talvez seja um bom momento para isso, mas isso não deve anular o fato de que a hidroxicloroquina e a azitromicina devem ser dadas no início do tratamento. Gente, é para não internar, não é pegar esses pacientes que já estão graves e daí você fica comparando quem está grave com quem não está grave. Daí diz que morreu por causa da hidroxicloroquina. Doutora. Pode até ser, mas a gente não tem esse dado, essa informação. E os estudos que nós estamos fazendo, randomizados no Brasil, estão usando uma dose alta de hidroxicloroquina. Então, eu sou sempre, assim, uma
avaliadora dos estudos dentro de uma posição que a gente tem que ser muito claro sobre a estrutura do estudo, ainda são retrospectivos. Os estudos retrospectivos de dados, com os 1.000 pacientes de J. Raul, falam, ele tirou o estudo, né? Ele tirou o estudo que tinha 200 e poucos pacientes, mas agora eles têm 1.000 e poucos pacientes que estão melhor, que foram bem avaliados, né? Porque agora tem sorologia para todo mundo, tem tudo para todo mundo, quer seja, você estuda melhor a situação. Eu acho que nós continuamos sem a resposta. O que nós temos são experiências bastante interessantes no Brasil e nós temos um bombardeio. Você vê que o Supremo Tribunal Federal não dá segurança jurídica para o médico que prescrever dentro de uma estrutura pública, o gestor que autorizar. O Conselho Nacional de Saúde falou que o Ministério da Saúde não pode prescrever hidroxicloroquina em casos leves. Gente, o que vai acontecer? Os pobres vão continuar sofrendo mais, porque exatamente o Conselho Nacional de Saúde, eu acho que a gente pode ter uma interlocução muito boa, eu conheço muita gente lá dentro, é possível convencer, porque eles estão defendendo o paciente, e exatamente o paciente mais pobre é o que não vai ter acesso a um tratamento que pode salvá-lo de ter que ir para a UTI, enquanto que pacientes que estão em hospitais grandes e privados, eles estão recebendo os remédios, e os ministros, todo mundo que fica doente recebe, os médicos recebem, e por que o pobre não vai poder receber? Entendeu? Então, acho que é só uma questão de interlocução. Doutora Anise, só para a gente tentar entender essa notícia... Desculpe, eu não estou ouvindo. Ah, desculpa, agora a senhora me ouve, doutora Anise? Sim, bem-vinda mais uma vez aqui ao Visão CNN. Só para a gente entender um pouco essa decisão da Organização Mundial da Saúde hoje, em que ela interfere no Brasil, essa nova decisão de tirar a cloroquina? A senhora acha, a França, por exemplo, sempre foi uma defensora da cloroquina, eles utilizaram, inclusive no início também do tratamento, como a senhora sempre defende. E agora, nesse momento, eles recuaram diante dessa decisão da OMS, como nossa repórter acabou de trazer. O que a senhora pensa em relação a nós aqui no Brasil? Veja, a Organização Mundial de Saúde, ela tem bastante influência no Brasil. O estudo está sendo feito na Fundação Oswaldo Cruz. Ela está randomizando pacientes e provavelmente isso vai impactar que o braço da cloroquina não vai existir no estudo. São vários antivirais que vão ser utilizados, um endovenoso, né, que é o Remdesivir, que conseguiu autorização, mas são populações diferentes. Eu acho que os estudos randomizados são necessários. Agora, é uma pena que, nesse momento, em grande celeuma, com certeza, estudos robustos que trazem números tão grandiosos, se você não tiver uma análise muito cuidadosa, você fica com uma impressão absoluta de que acabou, ninguém pode usar, vai morrer se tomar, sendo que a OMS era que colocava no seu site que era uma das drogas mais seguras do mundo, mais de 1 bilhão de doses, aliás, 22 bilhões de doses já foram utilizadas no mundo para todas as situações. Então, eu acho que é uma coisa que muda muito a perspectiva de dados, né? Claro que a gente tem que levar em consideração os macrolídeos, tem que levar em consideração a gravidade dos pacientes, tudo isso é parte de um estudo científico. Eu acho que cada um tem o direito de tomar a atitude que quer dentro da busca de segurança. Eu já participei de estudos de segurança e avaliação, mas eu acho que isso não impede que o paciente possa receber adequadamente a medicação nesse momento, como está recebendo com grande qualidade, com bastante eficiência. Mas, claro, todos esses estudos de uma vez, né? Eu fui até reestudar de novo os dados. Falei, gente, será que eu me enganei? Eu li de uma forma enviesada? Mas não, os 3 estudos, o do New England, esse do Lancet e o outro dos veteranos, é absolutamente o mesmo desenho, só que com números diferentes. Os mais graves tomaram hidroxicloroquina, azitromicina ou o que for, de conjunto. Os menos graves, que no caso foram grandes números de pacientes, não tomaram. E aí você compara os mais graves com menos graves, diz que a culpa é da cloroquina. Então, é um problema, eu acho, é um problema.
de ciência, em que estudos retrospectivos sempre devem dar margem que esses dados não são substanciais o suficiente para anular uma medicação. Agora, cuidado, acho que a gente tem que ter, a gente vai ter mais cuidado com os pacientes, mas certamente em pacientes com doenças menos avançadas, a possibilidade de ter problemas é muito menor. Doutora, e doses baixas, né? Eu sou favorável às doses mais baixas. Doutora, só para até arredondar a resposta da senhora, a senhora acredita então que esse estudo da OMS é inconclusivo e também o método utilizado não é o ideal? Esse método, o braço, pelo menos, da cloroquina e hidroxicloroquina, ele misturava vários tipos de tratamentos diferentes. Então, eu acho que eles teriam que rever mesmo. Eu já tinha até sugerido isso para a Fiocruz, quando nós tivemos um debate, e foi visto que aquele estudo da Amazônia não tinha o número do CONEP, daí eles vieram dizer que tinha outro número, daí não se encontrou, está uma confusão ali. Então, a gente estava debatendo exatamente live essa questão, e eu acho que houve uma dificuldade deles comprovarem que esse estudo poderia dar alguma luz com relação ao braço comparativo. Por outro lado, o impacto de uma retirada da OMS de um braço controle é um impacto mundial, né, que vai na mesma direção dessa narrativa de que não serve para nada, é tóxico e não deve ser dado para ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou continuar percebendo até que me provem verdadeiramente com estudos comparativos randomizados duplos cegos que o médico que está dando remédio não sabe o que está dando, o paciente não sabe o que está tomando, e aí prospectivo, né, que seja, você começa hoje, você vai analisar daqui 2 anos. Esse vai ser o estudo ouro, né? Eu acho que a gente vai ter essa chance, espero que a epidemia passe mais rápido do que todos esses estudos consigam demonstrar alguma coisa, mas para mim, eu acho que nós estamos sendo um pouco, digamos, assodados em tirarmos a possibilidade do paciente do SUS dele conseguir se curar numa fase inicial. Pois é, então eu vou insistir na pergunta, avançando um pouquinho sobre a possibilidade de tirarmos do paciente do SUS o uso da cloroquina. Isso vai acontecer, pegando essa sua última fala. E queria que a senhora falasse também sobre o protocolo, que nós tivemos um protocolo recém-divulgado. Aliás, depois a senhora me diga se é um protocolo ou se é ao menos uma orientação, se tem cara de protocolo ou tem cara de orientação, mas enfim, que o Ministério da Saúde acabou de divulgar. Isso vai ter alguma mudança também nessa orientação ou protocolo, como a senhora melhor chamar? Eu não participei dessa nota técnica, ela não pretendeu ser um protocolo, né? Eu só, assim, tanto é que eu não quis me pronunciar, vocês mesmos tinham debate e acabei não me pronunciando porque eu não achei justo se eu não conhecesse todos os detalhes que geraram aquele protocolo. Eu devo ter uma reunião em breve com eles, tive algumas conversas depois, a posteriori, né? Eu entendi que era um desejo de colocar à disposição do paciente do SUS o que os outros pacientes estavam recebendo, dentro do que o Conselho Federal de Medicina já tinha autorizado. Ele já tinha autorizado os casos leves, então foi só uma expansão das indicações, das diretrizes. Diretriz é uma coisa que você leva em consideração a opinião do especialista, a série de casos, você leva em consideração, e isso é altamente autorizado. Você não tem que não é um protocolo de pesquisa, é uma diretriz. Essa diretriz, ela pode ser regulada, eventualmente eu gostaria de propor, até por causa de todas essas coisas, que fosse a dose do Zelenko, né? Que a dose, apesar de vários grupos do Brasil já terem utilizado essa dose sem problemas, a dose do Zelenko, que foi de Nova York, é um pouquinho mais baixa. Eu fiquei contente que a dose da cloroquina já baixou, então isso também era uma coisa que eu lutava por. Eu não participei do protocolo, mas fiquei feliz de ver que houve essa instância mesmo já no processo de fazer. E eu acho que a dose de ataque a gente poderia
pensar em diminuir, que daria um sossego maior para as pessoas em relação ao uso, e já se provou que deu um bom efeito benéfico. Mas, assim, houve uma boa vontade dos técnicos que fizeram o protocolo, e não é protocolo, a gente chama de protocolo, desculpe, essa nota técnica e essa diretriz, dentro de um contexto em que já estava autorizado pelo órgão máximo da ciência médica brasileira para usos precoces, e muitos pacientes na rede privada dos grandes hospitais de São Paulo, de vários hospitais do Brasil, de Madrid, uma piauiense maravilhosa, né, que eu vou entrar em contato com ela, está fazendo um estudo em conjunto com o pessoal da Amapá, do Piauí, oferecendo, a Rap Vida já está oferecendo, a Unimed também, a Prevent Senior também, quer dizer, pacientes privados estão tendo acesso aos tratamentos em fases iniciais. Grandes juízes, grandes pessoas e médicos estão tomando também, infectologistas estão tomando. Então, eu acho justo que o Ministério se preocupasse em dar acesso aos pacientes pobres do SUS, que hoje não tem como fazer isolamento, porque eles estão tendo que trabalhar, estão apinhados, estão morrendo de fome, de agressão doméstica, de depressão, de suicídio, etc. O câncer, 70 mil pacientes não fizeram tratamentos. O coração, mais de 8 vezes mais infartos. Quer dizer, a gente precisa tratar infartos não por cloroquina, gente. É a mesma coisa de dizer, olha, tomou cloroquina? Não. Eram infartos porque são pacientes que não estão procurando o serviço na hora que estão tendo sintomas. Não é verdade? Então, é a mesma coisa, se falar, quem está doente toma cloroquina, morreu da cloroquina. Não, morreu porque estava grave. A gente não pode dizer que é por causa, né? E esses pacientes hoje, nos Estados Unidos, que estão tendo infarto, 8 vezes mais são pacientes que não tinham Covid, que tiveram infartos e que não foram procurar o serviço. Então, isso está acontecendo. Eu acho que essa busca de equilibrar a linguagem, tem certeza que o Conselho Nacional de Saúde vai querer participar dessa construção. E o SUS é isso, ele é uma construção tripartite. Precisa do Conselho Nacional de Saúde, mas também da prefeitura, do município, do médico, da saúde da família, precisa do Estado e da federação. E todos juntos podem construir uma saúde muito mais forte. O Brasil é o único país do mundo que tem um programa de SUS que tem. Então, eu acho que acesso universal à saúde, nem Estados Unidos tem. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso SUS, mas ajudar a construir.